Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 9 a seguir, que diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, ou seja, se depender de vós, tende paz com todos os homens, todas as pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Graças a Deus. Olha aí a palavra do Senhor, que o Senhor está falando conosco neste momento. Olha para você ver que coisa tremenda. Deus transformou o Saulo em um apóstolo Paulo. Antes ele era um perseguidor da igreja. Ele apoiava quando um cristão era assassinado por causa de Cristo, como no caso de Estevão, no capítulo 7 de Atos. Estevão era dos 7 diáconos, de Atos 6, se não me falha a memória. E ali, por causa da fé em Cristo, Estevão foi morto a pedrada, e Saulo estava ali presente, dando seu voto a favor da morte de Estevão, Mas Deus transformou Saulo, porque ele fazia aquilo tudo, não é porque ele era contra Deus, é porque ele pensava que ele estava certo, zelando pela lei de Moisés. Mas Jesus, com a sua misericórdia, viu
o que estava acontecendo ali no coração de Paulo, de Saulo. E Jesus fez uma obra da vida de Saulo e transformou ele em um grande apóstolo, que ele escreveu 13 cartas, a metade do Novo Testamento. E eu quero crer que foi ele que escreveu Hebreus, porque a carta aos Hebreus é anônima. Mas pelo seu teor, eu acredito que foi Paulo. Portanto, veja bem, um homem que antes perseguia a igreja de Cristo, agora ele foi usado por Deus para escrever a metade ou mais da metade do Novo Testamento, né? Além das obras milagrosas que Deus fez através de Saulo, que foi chamado posteriormente de Paulo. Então Deus faz aquilo que parece impossível se tornar possível. Deus mudou completamente a história daquele homem chamado Saulo, e ele foi usado tremendamente no reino de Deus, e ele escreveu esta carta aos irmãos que estavam lá em Roma. Por isso que a carta chama aos romanos, porque a carta que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Roma, e no capítulo 12, verso 9 a seguir, ele exorta a respeito de algumas coisas que são fundamentos do cristianismo, né? Sabemos que esta construção aqui, ela tem um fundamento, porque senão não ficaria de pé. E qual que é o fundamento? O alicerce. E o cristianismo tem algumas doutrinas fundamentais, que se não tiver essas doutrinas ensinada, explicada para o povo, não vai haver cristianismo. A fé da pessoa vai cair por terra. Porque o cristianismo, ele só é verdadeiro e ele só permanece de pé quando tem as doutrinas fundamentais do cristianismo. Os ensinamentos que dão fundamento à fé cristã. E Paulo começa a falar de amor aqui no verso 9, né? O amor, ele é a essência do cristianismo. E aí, ele diz aqui, o amor seja não, o quê? Fingido, né? Está falando que o amor não pode ser fingido. Aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem, né? Aborrecer ao mal quer dizer odiar o mal, não gostar do mal, odiar o mal e apegar ao bem, né? A prática do bem. O que é um amor fingido? Por exemplo, a pessoa diz, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, só que não tem compromisso com os ensinamentos de Jesus. Jesus diz em João capítulo 14, abra aí, versículo 21 a seguir. Olha para você ver o que Jesus diz aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará ou obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele
e nele faremos morada, né? Viremos para ele e faremos nele morada. Verso 24: quem não me ama, não guarda, não obedece os meus mandamentos, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus, como homem, não pregava a palavra dele, pregava a palavra do Pai. Assim sou eu. Como homem, eu não prego a minha palavra, eu prego a palavra de Deus, né? Então, nesses textos, Jesus colocou a obediência aos mandamentos dele como provas de amor. Hoje você sai perguntando aí, você ama Jesus? Quem ama Deus? Quase todo mundo fala que sim. Mas é a minoria que obedece a Deus. É a minoria que tem compromisso com os mandamentos de Deus. Então, Jesus está falando que essas pessoas têm um amor fingido, né? Como disse o profeta Isaías, que o povo de Israel amava a Deus com os lábios, mas o coração daquelas pessoas estava longe de Deus. Amém? O coração do povo de Israel estava longe de Deus. Chamava Jeová de Senhor, né? Mas não se submetia às ordens de Deus. Então, Paulo está falando aqui, no verso 9 de Romanos, o amor seja não fingido, né? Então, para eu ter um verdadeiro amor a Deus, eu tenho que procurar conhecer e obedecer os mandamentos, não do homem, mas de Deus, né? Então, se a pessoa diz que ama a Deus, mas não tem compromisso com os mandamentos de Deus, o amor dela é fingido, né? E Paulo está falando aqui, o amor seja não fingido. Glória a Deus. Agora, o verso 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Está vendo aí que o Evangelho é uma maravilha? O Evangelho é uma maravilha. Porque aqui em Romanos 12, verso 10, está mandando amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, que é um amor de irmão, né? Um amor de irmão, um amor de família. Glória a Deus. Porque quando há esse amor, o final do verso fala: preferindo-vos em honra uns aos outros. Presta atenção, deixa ele à vontade. Veja bem, presta atenção na palavra aqui. Olha para você ver. O verso 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que significa isso aqui? A palavra tem um significado. E a pessoa, ela só é abençoada quando ela entende o significado da palavra, né? Então, meu dever é fazer entender a palavra. E o seu dever é prestar atenção e entender. Então, quando a pessoa, ela ama com amor fraternal, ela vai honrar os irmãos. Ela vai honrar uns aos outros, né? E aí uma coisa leva a outra. O verso 11 fala: não sejais vagarosos no cuidado, né? A pessoa desdeixada, ela não vai ser vagarosa no cuidado.
A pessoa é sede fervorosa do Espírito servindo ao Senhor. É aquela pessoa que sempre, mesmo passando dificuldade, passando lutas, passando dificuldades, ela está sempre servindo o Senhor, está sempre batalhando, está sempre dando uma palavra de fé, né? Sempre está dando uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. A pessoa fervorosa do Espírito, glória a Deus. O verso 12: alegrai-vos na esperança. Alegrar na esperança. O que é esperança? Nós não esperamos o que estamos vendo, nós esperamos o que não estamos vendo. Alegrar na esperança significa você ver a sua vitória, ver o seu sucesso e se alegrar como se já tivesse com o sucesso na mão. Você vê aquela bênção na sua vida e você sente alegria no coração como se já tivesse aquilo. É isso que significa alegrar na esperança. Talvez a pessoa, vou citar um exemplo, ela não tem uma casa confortável, mas ali dentro daquela casa difícil, ela se alegra porque ela espera que um dia Deus vai abençoar ela, e aí ela se sente alegre como se estivesse naquela casa luxuosa, né? Ou a pessoa, ela não tem um veículo e ela está passando aquela dificuldade, mas ela se alegra como se ela já tivesse aquele carro, porque ela tem esperança, e a esperança faz ela sentir antecipadamente o gozo da vitória. A esperança faz a pessoa sentir a alegria da vitória antes da vitória chegar. Antes da bênção chegar, a pessoa já está sentindo a alegria do sucesso. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos que alegrar na esperança. Sabe por que muitas pessoas se suicidaram? Porque perderam a esperança. Olha como que a coisa é séria. Quando a pessoa perde a esperança, ela pode entrar no túnel da depressão e aí começa a gastar o seu dinheiro com várias coisas, né? E pode até mesmo se suicidar, porque ela não tem mais esperança. Ela acha que a vida dela não tem mais solução, não tem mais jeito, que acabou, que não há saída. Ela perde a esperança, mas nós não podemos perder a nossa esperança, porque quando nós temos esperança, a palavra de Deus fala que não existe outro Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele espera. Quem espera em Deus, Deus trabalha por essa pessoa. Aleluia! Olha para você ver o que a Bíblia diz, que não existe outro Deus como o nosso, que trabalha para a pessoa que espera nele. Quando a pessoa está esperando Deus fazer algo, Deus se alegra tanto da fé da pessoa e trabalha para aquilo acontecer, né? A pessoa só espera o ônibus se acreditar que o ônibus vai vir. Se a pessoa pensar que o ônibus não vai vir, ela não espera, né? Então, a pessoa, quando tem esperança, ela leva Deus trabalhar pela pessoa, porque ninguém vai esperar em Deus se não tiver fé. E a Bíblia diz em Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que creem em Deus, que se aproximam de Deus,
creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que buscam a Ele. Toda pessoa que espera em Deus vai falar como Davi falou: esperei com paciência no Senhor. Não é esperar desesperado. Tem pessoas que dizem que estão esperando, mas estão desesperados. Abre a boca e começa a falar tanto de coisa, né? Aí eu orei, mas está assim, está assado, não sei o que vai ser. Eu estou orando, mas está difícil. E começa a falar tanta coisa que a pessoa está desesperada. Ela não está esperando calma, né? Nossa, já tem 2 horas que eu estou aqui esperando, né? Diz que ia passar, o veículo ia passar daqui 10 minutos, já tem 40 minutos aqui. A pessoa começa a desesperar, né? Então, tem que esperar com paciência no Senhor. Glória a Deus. Tem muitas coisas interessantes aqui nesse texto, e não será possível explicar com detalhes tudo aqui, mas veja bem: alegrai-vos na esperança, ser paciente na tribulação. Tem que ter paciência, porque a Bíblia diz em João 16, verso 33, Jesus falou: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Enquanto estivermos aqui na terra, por um motivo ou por outro, nós vamos ter aflições. A pessoa é pobre, tem uma aflição. Se ficar rica, vai ter aflição de outro lado. Não tem jeito. Seja pobre, seja rico, vai ter aflições. Quando não é de um lado, é de outro. Então nós temos que estar cientes disso, para a gente não ficar aí viajando na maionese. Porque quando a gente sabe do que vai acontecer, a gente tem mais resistência para suportar as lutas, né? Então, ser pacientes na tribulação significa que nós teremos tribulações, nós teremos lutas. Agora, perseverai na oração. O final do verso, né? Tem 3 coisas aqui, ó: alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. O que é perseverar na oração? É sempre estar orando, né? E também sempre estar orando em favor de tais coisas, né? Sempre estar lembrando a Deus que pediu e que está esperando a resposta, né? Sempre insistir naquele propósito, desde que seja uma oração enquadrada na palavra de Deus, Deus vai responder, né? Verso 13: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Tremendo, viu? Olha para você ver. Paulo, no verso 9, ele colocou o amor como se fosse um guarda-chuva, e debaixo do guarda-chuva ele colocou todas essas outras coisas, né? Quando a pessoa ela tem o amor não fingido, ela começa a praticar todas essas outras coisas. E aqui no verso 12 está falando para nós comunicar com os santos, com os irmãos, né, em Cristo, nas suas necessidades. Isso aqui muitos interpretam errado. Muitos falam assim, ó: irmão, eu estou passando por uma luta financeira, e a Bíblia diz comunicar com os santos na sua necessidade, né? Então eu estou comunicando com o irmão. Mas não é isso que a Bíblia está falando, né? A Bíblia não está falando. É claro que se eu estou precisando de ajuda, eu tenho que pedir ajuda. Mas o texto bíblico não está falando isso, não. Não é eu, vamos supor, se eu tivesse necessitado, chegar para o irmão
Irmão, a Bíblia diz comunicar com o santo na sua necessidade, então eu estou comunicando. Não. A Bíblia está falando para eu chegar perto do irmão e oferecer ajuda. Né? Comunicar com o santo nas suas necessidades. Eu que tenho que ir até o necessitado e oferecer ajuda. Em quem eu posso ajudar? Né? É isso que o texto fala. Agora, eu já vi muitas pessoas interpretar diferente. A pessoa está necessitada, aí vai procurar ajuda. Está certo, tem que procurar mesmo. Mas a Bíblia está falando aqui para nós ir até o necessitado e oferecer ajuda. Amém? Glória a Deus. Porque isso é obra de amor. Glória a Jesus. E isso está faltando muito nas igrejas. Muito mesmo. A maior parte dos crentes tem fechado a mão para o pobre. Por isso que muitas vezes as suas orações não são respondidas. Porque a Bíblia diz em Provérbios que aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre vai orar e a sua oração não será respondida. Provérbios 21, verso 13. Né? Falta de amor. Fecha a mão para a obra de Deus. Usa um erro para justificar o outro. Né? Ah, que está assim, que está assado, não interessa. Nada justifica eu fechar a mão para o necessitado. Nada justifica eu fechar a mão para a pregação do Evangelho, né? Se tem um vagabundo ali que não quer trabalhar, tem outra pessoa que merece ajuda, né? Se tem uma igreja que está errada, que está roubando, existe outra igreja que está pregando a verdade. Então eu vou contribuir aonde a palavra está sendo pregada e ensinada. Então não existe justificativa para a pessoa deixar de ser comunicável, deixar de ser uma pessoa generosa. E aí o final do verso 13 fala: seguir a hospitalidade, né? Hospedar o irmão, né? Porque muitas vezes não se deve hospedar certas pessoas, mas mesmo assim podemos oferecer ajuda, né? Mesmo assim podemos oferecer ajuda de alguma forma, mas com sabedoria, com prudência, temos que hospedar as pessoas nas nossas casas, e isso é uma característica do pastor, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora, verso 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tem um irmão feliz? Vamos lá ficar feliz também pela vitória dele. Porque tem pessoas que entristecem pela vitória da outra, né? E disse que é crente, é cristão. Tem uma inveja, né? Entristece quando vê o sucesso da outra pessoa. Mas a Bíblia está falando para alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Talvez nem é chorar no sentido literal, mas é compadecer da pessoa, estar presente, dar um consolo, né? A pessoa está passando aquele momento difícil, aquele momento de tribulação. É muito fácil meter o pau, meter a língua, mas nós temos que chegar e oferecer um consolo, né? A pessoa está sofrendo, está chorando, vamos lá dar a mão para aquela pessoa e, dentro do possível, ajudar aquela pessoa com a palavra, né? Ou com algum recurso financeiro, ou seja, no que for. Glória a Deus, né? O verso 16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Todo ser humano deseja crescer, e o ser humano nasceu para crescer.
O ser humano nasceu para ficar pequeno, nasceu para crescer, né? Não é errado querer crescer na vida, né? Porém, aqui está falando para não ambicionar coisas altas, ou seja, aquela ambição avarenta que leva a usar os fins, né, os meios para justificar os fins, aquela ambição egoísta que leva a pessoa a passar por cima de tudo e de todos, passar por cima dos mandamentos, passar por cima da ética moral para poder conseguir o que quer. Então a Bíblia está falando para não ter essa ambição exacerbada, mas podemos sim querer crescer, querer conquistar coisas melhores. Não sejais sábios em vós mesmos, né? O que é ser sábio em vós mesmos? É eu parar e ficar pensando, eu acho que é assim que tem que ser. Não, eu acho que é daquele jeito. A pessoa, ela tira as suas conclusões e ela fabrica a sua própria sabedoria. E ela se acha, mesmo estando errada, ela se acha que está certa. Não sejais sábios em vós mesmos, né? Nós temos que ser sábios no Senhor. O que o Senhor fala na palavra? O que a palavra do Senhor fala? Eu tenho que ser sábio no Senhor. O que o Senhor fala na sua palavra, né? Porque quando a pessoa começa a ser sábia nela mesma, ela começa a achar que pode sentar no trono e escrever o seu próprio livro religioso. Amém? Nós temos que ser sábios no Senhor. Glória a Deus. Já estou finalizando. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todas as pessoas, todos os homens. Se for possível, ou seja, se depender de você, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, com todas as pessoas. Aqui está bem claro, não preciso nem explicar aqui esses textos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando alguém faz um mal para um servo de Deus, e esse servo de Deus não devolve a mesma moeda e entrega para Deus, Deus vai dar para aquela pessoa o castigo que ela merece, né? Porque Deus viu que o servo dele não tornou mal por mal. Por isso que está escrito aqui, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. É por isso que está escrito aqui, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Quando a pessoa, ela não vinga o mal que faz a ela está dando lugar para Deus julgar a causa e castigar para ela. Glória a Deus. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás braços de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando nós fazemos o bem para aquele que nos fez o mal, o diabo é derrotado, né? Porque o diabo quer que eu pague o mal com o mal. Amém? O diabo quer que eu fique aí devolvendo a mesma moeda, o mal por mal, porque aí o reino dele vai prosperar. Mas quando eu quebro essa regra da natureza pecaminosa, porque a regra da natureza pecaminosa é essa: fez o bem para mim, eu faço bem; fez o mal para mim, eu faço mal. Essa é a regra da natureza pecadora. Mas a natureza de Deus não. A natureza de Deus, implantada em nós, para nós, que não somos o juiz, devemos pagar o mal com o bem. Porque quando eu pago o mal com o bem, o diabo é derrotado, o reinado de Satanás é quebrado e o reino de Deus toma o espaço. Amém? Devemos pagar o mal com o bem e devemos fazer o bem sem escolher a quem e sem esperar a recompensa do homem. Amém?
Que Deus abençoe a todos e que nós venhamos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.